Graça e paz abençoadas. A imagem não está muito boa, né? Mas o importante é a mensagem a ser passada, né? Eu quero passar a mensagem a respeito de templos, né? Templos, igrejas, né? Igrejas que se titulam Casa de Deus, né? Sendo que a Casa de Deus foi o templo em Israel. Um período tenebroso, né? Que até Paulo diz, né? Nas suas cartas, que ele estava debaixo de uma lei de condenação e morte, né? Antes de Deus mandar as leis, antes de Deus mandar as leis para aquele povo, Deus sempre guiou aquele povo, sempre fez maravilha no meio do povo, né? E o povo retribuía a Deus como? Com incredulidade e resistência a tudo que Deus falava e fazia, né? Eles agiram com muita resistência para com Deus e incredulidade. Haja visto o próprio Moisés agiu assim, né? O próprio Moisés agiu com incredulidade. Aí você vai ver isso aí lá em Êxodo 4, do 1 ao 13. Você vai ver ali a resistência de Moisés, né? Em Números também, quando Moisés age com incredulidade para com Deus, né? Em Números 20, do 8 ao 11, né? Que Deus pede para Moisés falar com a rocha. Em vez dele crer e fazer como Deus pediu, ele vai lá e desfere golpe na rocha. Então isso é exemplo como o povo foi incrédulo, né? Incrédulo e agiu com resistência para com Deus. Só que Deus, na sua ira, ele jurou que aquele povo não entraria no descanso dele. Essa é a verdade. Você vai ver isso aí lá em Salmos, né? Salmos está escrito isso. Deixa eu ver aqui, Salmos. Deixa eu ver se eu acho aqui mais fácil. Tá lá em Salmos 95, né? Salmos 95 do 9. Salmos 95, 9, 10 e 11. Né? Que Deus jurou que aquele povo não entraria no descanso dele. E o que era o descanso? Era o descanso das obras. Já vista as obras já tenham sido feitas por Deus, né? O que é as obras? É tudo que Deus criou, né? Tudo que Deus criou para que o homem desfrutasse desses bens, né? Que Deus criou. Só que o homem, Israel, no caso, agiu com muita incredulidade e resistência com Deus. Então, isso nunca agradou a Deus, né? Nunca agradou a Deus. De que forma? O povo, por essa incredulidade e resistência, eles queriam ver Deus. Ele queria que Deus se materializasse de alguma forma para guiá-los, para mostrar para eles que sempre estava no meio deles. Ou seja, era um povo por vista, um povo que agia por vista e não por fé, né? Sendo assim, um povo agindo por vista, sendo que Deus é espírito. Se Deus é espírito, é o que Jesus disse lá. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, né? Então, essa atitude de Israel em querer ver Deus se materializar de alguma forma, isso nunca agradou a Deus. Nunca agradou a Deus. Só que Deus tinha falado que iria fazer maravilhas no meio daquele povo. E fez, né? Fez maravilhas. Fez as maravilhas no meio do povo. E assim mesmo, o povo ainda continuava rebelde, continuava incrédulos. Então Deus diz a Moisés, né? Deus diz lá em Moisés, lá fala para Moisés o seguinte. Lá em Êxodo, né? Êxodo 34:10 diz assim, né? Que Deus faria aliança com aquele povo
E ainda Deus adianta para Moisés que coisa terrível é o que ele faria, né, com Moisés. Coisa terrível. Não com Moisés especificamente, né, mas as leis que foram dadas a Moisés para o povo. Então, isso seria terrível para aquele povo, né? Então, isso que eu quero dizer. Chegando até aqui já está um bom adianto. Tendo em mente que era um povo resistente e que era um povo por vista. Então Deus permite a Moisés levantar o tabernáculo, né? Já que o povo é por vista, precisava de um ambiente físico, precisava de algo físico para provar que Deus estava com eles, né? Aí já que o povo não ia entrar no descanso, Deus jurou na sua ira que esse povo não iria entrar no descanso, Deus manda as leis mosaicas, que é as leis que iam imputar nesse homem as obras. Então, para que esse povo alcançasse o favor de Deus, eles tinham que estar debaixo de obras meritórias, jejum, batismo, sacrifícios. Eram essas obras aí que tinha para aquele povo. Cumprir ordenanças, né? Festas, nos seus determinados tempos, né? Seu determinado tempo, período. Então o povo estava debaixo dessa lei. Se você for ver lá, são 613 ordenanças dadas para aquele povo. E eles não tinham esse negócio de falar assim que não ia cumprir. Se não cumprisse, estava debaixo de maldição. Não é o que Paulo diz lá em Gálatas 3:10? Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Jejum, sacrifício, dar o dízimo, faz parte da lei mosaica. Dar dízimo. É o que mais as igrejas pregam por aí afora. Imputando no povo essa maldição. Que nem era para nós, era para Israel. As leis foram dadas para Israel, não para os outros povos, porque existia Israel e os gentios, né? Aqueles que não fazia parte do seio de Israel, da aliança ali, eram gentios, era o povo que não fazia parte de Israel, os gentios. Então, diante desse quadro de incredulidade, né, Deus manda as leis mosaicas para que aquele povo não entrasse no descanso. E assim se sucedeu. E em seguida das obras, Deus permite Moisés a levantar o tabernáculo. Daí se deu início a servir a Deus em um ambiente físico. Subir em montes, templos. Ou seja, o povo que estava embaixo dessa maldição, dessas leis, que exigia a obra, eles tinham que fazer as obras, não tinha esse negócio de falar que não ia fazer, né? Senão estariam debaixo de maldição. O que é estar debaixo de maldição? É você quebrar um preceito da lei, né? E são 613 ordenanças. Fora o jejum, o sacrifício, essas coisas todas que tinham na lei mosaica, tinha muito mais que o povo tinha que fazer essas obras. Então, servir em templos, né? Servir em templos, o tabernáculo foi levantado e deu continuidade no templo, né? Essas leis, né? Essas leis mosaicas. Isso era, na realidade, era um povo que estava debaixo de maldição. Então, hoje é a mesma coisa. Quando você entra para dentro de um templo religioso desse aí, de uma denominação que diz ser igreja, porque igreja somos nós, né? Nós somos a igreja de Cristo. Esses templos religiosos aí, aos quais Deus falou que não habita em templo feito por construção humana, só o fato de já ir para esse lugar, você está debaixo de maldição. Por quê? Porque o tabernáculo e assim mais para frente a construção do templo era uma aliança para aquele povo, porque o povo não tinha que entrar no descanso de Deus. Eles não tinham que entrar, porque Deus jurou na sua ira que eles não entrariam. Então por isso que Deus estabeleceu um lugar físico para eles. Ou seja, o que esse povo hoje busca dentro desses lugares físicos?
Na realidade, o povo está embaixo de influência, né? Embaixo de um sistema. Por isso que fala que é um sistema religioso, doutrinal. Sistema religioso e doutrinal. Porque coloca na mente do povo que ali é o lugar de servir a Deus. Sendo que estamos dentro de um outro pacto, de uma outra aliança. Porque aquela aliança era para aquele povo, Israel, não para nós. Por isso, estão debaixo de maldição. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. É o que fala lá em Gálatas 3:10. Então é estar embaixo de maldição. Por quê? Você vê que as leis e ordenanças eram tão pesadas para aquele povo, que lá em Êxodo, né? Não, em Êxodo, deixa eu ver aqui. Não. Hebreus 12, do 19 ao 21. Hebreus 12, do 19 ao 21, vai mostrar lá que o espetáculo era tão grande das ordenanças, né, que Deus dava para aquele povo, que o próprio Moisés se sentiu trêmulo de tanta coisa que era falada ali, né? Moisés fala que estava aterrado e trêmulo por tudo aquilo. Era justamente para o povo não entrar em descanso. Por isso que tinha as obras da lei. Então, esse povo que faz as obras da lei hoje, dentro desses templos, não entra no descanso de Deus. Porque estão na prática de uma lei cancelada por Cristo. Né? E aí Deus manda para eles a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ou seja, está debaixo da lei mosaica hoje, fazendo jejum, sacrifício, batismo, essas coisas aí, dízimo, está debaixo de maldição. Estão anulando a cruz de Cristo. Estão pisando no sangue de Cristo. Né? Por quê? Se você for ver lá em Romanos 10:4, vai dizer que o fim da lei é Cristo. E não o começo, o fim. Então, se é o fim, não era para ter mais essa lei aí que fazem dentro das chamadas igrejas, né? Paulo diz que essa lei de condenação e morte que existia nesse povo, que os mantinha presos a obras meritórias, né? Ele diz que é um escrito de dívida. Paulo vai falar lá em Colossenses 2:14, que era um escrito de dívida que existia sobre aquele povo. Sendo que para ele já foi cancelado, que esse escrito de dívida ele vai falar que foi pregado no madeiro, foi cancelado. Foi rasgado e cancelado por Cristo. Colossenses 2:14, né? Colossenses 2:14. Então é só você avaliar as coisas, entendeu? Ou seja, estar debaixo de templos, a dizer que vai servir a Deus, ou que vai buscar a Deus em templos religiosos, onde Deus fala que não habita em templos feitos por construção humana, é estar embaixo de uma condenação. Haja vista que eles vão te colocar o véu de Moisés. Vão te colocar você para fazer prática de obras meritórias. Porque estamos debaixo agora da graça. Estamos debaixo da lei do Espírito e vida. E não debaixo de rudimentos religiosos, de obras meritórias. Não estamos mais debaixo disso. O próprio Paulo vai falar assim que não estamos mais, não precisamos mais dos aios, né? Aios quer dizer tutores, mestres. Nem disso. Porque após a graça estabelecida, após o ano 70 a graça estabelecida, é Deus sobre tudo e sobre todos. Então ir para templos religiosos é anular o que Cristo fez, porque você é a igreja de Cristo e não paredes. Paulo vai dizer o seguinte: sede transformado pela renovação da vossa mente. Sede transformado pela renovação da vossa mente.
Ou seja, você tem que se renovar em espírito, é na mente, e não em templos, lugares físicos. Jesus mesmo vai dizer para a mulher lá, a mulher pergunta para Jesus, nossos pais serviam nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus diz assim, mulher, pode crer. Crer quer dizer o que? Tomar por verdadeiro. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus já está dizendo para ela ali que não é mais um lugar físico, montes, templos, e sim em espírito e em verdade. Templos religiosos só vai te trazer condenação na sua mente, imputando em você que você é pecador, né? Te trazendo obras meritórias que é contrário à graça de Cristo. Sacrifício, jejum, batismo, dízimo, tudo da lei mosaica, as quais esse escrito de dívida foi cancelado. E aqueles que estão na carne jamais agradarão a Deus, porque Deus é Espírito. E estar na carne para Paulo, ele mesmo diz lá, que é estar debaixo de obras meritórias, é estar na carne. Porque a lei só podia ser exercida através da carne do homem, do corpo, sacrifício, jejum. Isso é estar na carne. Para Paulo ele diz isso muitas vezes. E aqueles que estão na carne, é impossível agradar a Deus. Beleza? Um abraço e pensem, reflitam.